A paz seja com todos da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e a oportunidade de estarmos juntos para meditarmos em Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o meu irmão Ernivaldo Westphal de Vila Velha, no Espírito Santo. Está hoje completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, continue firme na presença do Senhor. A sua esposa Leidiane e também os demais familiares, sua filha Evelyn, estão parabenizando, desejando muitos anos de vida. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Rosane Lessa é do Rio Grande, em Rio Grande do Sul. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Maria Socorro é de Porto Velho, em Rondônia. E ela pede oração especialmente pelo filho Ítalo Roberto. Jacira Laje é do Rio de Janeiro. Cláudia Braga é de Guarapari, no Espírito Santo. Fernanda Marques é de Luanda, em Angola. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, te damos graças pela vida, por mais um dia que estás nos concedendo. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, que possamos entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, lutas, tribulações, angústias, dor, sofrimento. Tu conheces cada um. Também pedimos por aqueles que nos escrevem pedindo orações, dê vitórias conforme a Tua vontade. E aos aniversariantes de hoje, em especial, meu irmão Ernivaldo Westphal, completando mais um ano de vida, que todos sejam abençoados por Ti, Pai, e que sintam sempre a Tua presença e a Tua mão os guiando e orientando na vida espiritual, material e também no relacionamento familiar. Pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos já caminhando para o final desta série, Carta de Paulo aos Efésios. Estamos esta semana recapitulando os capítulos que nós aqui estudamos. São 6 capítulos apenas do livro da Carta de Paulo aos Efésios. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso e ele recebeu informações de como os irmãos estavam procedendo lá em Éfeso. Alguns estavam desanimando, querendo abandonar a fé, por causa exatamente de Paulo estar preso, e Paulo estava preso por pregar o Evangelho, pregar a Jesus. E hoje, irmãos, no século XXI, neste período em que nós estamos vivendo, a igreja também está sendo perseguida. Nós estamos sendo proibidos de falar a verdade da palavra de Deus. Assim como Paulo estava pregando a Jesus Cristo, a salvação através de Jesus, pela graça, mediante a fé, hoje também a igreja está sendo proibida. Não se pode mais falar abertamente o que está escrito na palavra de Deus, porque vai de encontro a certas ideologias e eles se sentem ofendidos. E então eles estão até tentando escrever uma nova Bíblia, retirando partes desta Bíblia, que é a palavra de Deus, para ter uma Bíblia que se adapte aos costumes deles e também às ideologias que eles têm. Como Paulo pediu para que orássemos, e que a igreja orasse por ele, no caso de Éfeso, nós também pedimos hoje que orem por todos os irmãos espalhados por toda a face da terra. Muitos irmãos estão sendo presos, muitos serão até mortos por causa da fé. Mas nós temos que perseverar, irmãos, nós não podemos desanimar, desistir, assim como Paulo escreveu para que os irmãos de Éfeso não desistissem, não desanimassem, que perseverassem. Nós também apelamos a todos para que não desanimem, não desistam. Os momentos são momentos angustiosos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, mas nós temos que ter a plena certeza de que a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira e ela vai se cumprir no tempo de Deus. Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que estejamos preparados para este grande dia. Paulo, aqui no capítulo 4 de Efésios, que nós vamos recapitular hoje, ele apela aqui para a unidade da igreja.
Ele começa aqui o capítulo 4 dizendo: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Vejam que o apóstolo Paulo ele começa fazendo um apelo para que os irmãos vivam de modo digno do chamado que receberam, que sejam humildes, que sejam amáveis, que sejam pacientes uns com os outros. Nós precisamos, irmãos, viver isso em nossa vida hoje. As pessoas não estão tendo mais paciência uns com os outros, e isso acontecendo mesmo dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. As pessoas não se toleram mais. Elas estão ali porque acham que indo à igreja estão cumprindo a sua obrigação e estão recebendo méritos para se encontrarem com Jesus, mas não. Nós, se vamos à igreja e não temos relacionamento lá com os nossos irmãos, se nós não somos pacientes, se nós não nos esforçamos para viver unidos, ligados pelo Espírito, pelo vínculo da paz, nós, irmãos, estamos perdendo tempo se nós não estamos vivendo assim. Se nós não queremos falar com ninguém, não queremos ter unidade entre os irmãos da igreja, isso faz com que nós nos distanciamos não só dos irmãos, mas também de Deus. Então nós somos unidos pelo Espírito de Deus, mas nós temos que nos esforçar para nos manter unidos. Se nós estivermos enfrentando algum problema em nossa vida de relacionamento com algum irmão da igreja, se nós não queremos a unidade, nós temos que orar para que Deus tire isso da nossa mente, do nosso coração, nos ajude a sermos amáveis, a sermos tolerantes, bondosos e vivermos em amor uns com os outros. Paulo ele vem citando aqui 7 elementos para que possamos viver unidos. Paulo ele diz aqui que há um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, que é Jesus Cristo, uma fé, um batismo, um Deus e Pai. São 7 elementos que ele cita. Então, há um corpo, que corpo é? A igreja, o corpo de Cristo. E há um só Espírito. Qual é o Espírito? É o Espírito Santo. Uma só esperança. Qual é essa esperança? É a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Um só Senhor. Esse Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo. E também uma só fé. Não existe mais do que uma fé. Não, a fé ela tem que ser alicerçada na palavra de Deus, em Jesus, que é a pedra angular, que é a sustentação da nossa fé, das doutrinas, é Jesus Cristo. E também ele diz que há um só batismo. Esse batismo é o batismo por imersão, é aquele que a pessoa é mergulhada na água. E algumas igrejas adotam outros tipos de batismo, mas o batismo bíblico é o batismo por imersão. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, é o por imersão. E também um só Deus e Pai. Vejam, a palavra de Deus, ela vem aqui nos falando que nós estamos ligados por essas realidades espirituais, por esses 7 elementos que ele cita aqui no capítulo 4, a partir do verso 4. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, cada um de nós recebemos essa dádiva. Cada cristão, cada um que aceita Jesus, recebe essa dádiva. E essa dádiva ela vem através de Jesus. Por isso, a Bíblia ela diz, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Aqui, quando nós estudamos esse capítulo, algumas semanas atrás, quando Jesus ressuscitou, ele foi ao Pai para ter certeza que o seu sacrifício havia sido aceito. E então, quando ele foi ao céu, logo após a sua ressurreição, ele levou consigo muitos prisioneiros. Que prisioneiros eram esses? Pessoas que haviam morrido, salvas em Jesus. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve um terremoto, sepulturas se abriram, sepulcros se abriram e santos ressuscitaram.
E esses santos foram vistos por muitos entrando na cidade. E esses santos ressuscitados foram levados para os céus com Jesus quando ele foi se apresentar ao Pai, tendo certeza de que o seu sacrifício tinha sido aceito. Então Jesus, ele já levou alguns santos com eles, não sabemos quanto, diz aqui que eram muitos, que ressuscitaram. E esses já estão nos céus, juntamente com Moisés, com Elias, com Enoque, estão lá. Agora, os demais santos, demais que morreram na fé, estão na sepultura, aguardando a volta de Jesus, que ele vai voltar para nos buscar. E então nós estamos aguardando esse dia. Quando Jesus voltar, todos aqueles nossos parentes, amigos, familiares que estão dormindo no pó da terra, ressuscitarão. E os que estiverem vivos e que estiverem salvos serão transformados num abrir e piscar de olhos. E então todos juntos subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Os que estavam mortos e ressuscitaram, os salvos, e os que estavam vivos e foram transformados. Então todos nós juntos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. É essa a mensagem da palavra de Deus falando a respeito dos que dormem. Mas um grande número de pessoas ressuscitou quando Jesus morreu, que houve aquele terremoto, e eles foram levados para os céus com Jesus. Paulo, ele diz que nós, aqui no capítulo 4, nós não devemos ser como crianças arrastadas pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, muitas pessoas estão sendo levadas por falsas doutrinas de um lado para o outro. Agora vem aí este novo evangelho que eles estão dizendo que não é mais necessário obedecer a palavra de Deus assim como está escrito. Nós temos que reconhecer que nós temos a nossa verdade e então viver a nossa verdade. E isso, Paulo disse que se alguém pregar um outro evangelho que não seja esse que ele pregou, que seja anátema, que seja maldito. Então nós temos que estar atentos, irmãos, às falsas doutrinas que estão surgindo, falsos ensinamentos, fazendo com que nós esqueçamos tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus e que é a verdade, e agora aceitemos o que eles querem impor na nossa mente. Que possamos, irmãos, estar em constante oração, vigiando para que nós não sejamos levados por esses ventos de doutrina e assim percamos a nossa salvação. Quem está por trás de tudo isso é Satanás. Ele quer enganar as pessoas, então nós precisamos estar atentos, buscando a orientação na palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus é a verdade, ela não mudou, não mudará, nenhum jota, nenhum tio será mudado da palavra de Deus. E esta Bíblia que nós temos, que você tem aí, ela foi inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus escreveram o que Deus queria nos falar. Agora, essa nova Bíblia que eles querem criar e reduzir essa Bíblia que nós temos, tirar a maior parte da Bíblia vai ser tirada, isso aí é Satanás que está por trás disso, não é o Espírito Santo. Então que nós possamos ter muito cuidado e que possamos estar lutando para estarmos unidos com os nossos irmãos, permanecer na fé, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você tiver um tempinho, leia este capítulo 4 com calma, com oração, para entender o que Paulo queria dizer a respeito desta unidade que nós precisamos ter em Cristo e também com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Paulo, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.